Graças e paz, irmãos. Amém. Amém. Graças ao Senhor por estarmos aqui nesta manhã. Glória a Deus. Por gentileza, acompanhe comigo a leitura de 1 Samuel, capítulo 18. Nós leremos do versículo 6 ao versículo 12, 1 Samuel, capítulo 18. Samuel capítulo 18, do versículo 6 ao versículo 12. Diz assim a leitura: Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que um mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Somente até aqui, bem? Senhor, somos gratos por estarmos aqui nesta manhã, diante da Tua palavra, e somos totalmente dependentes dela, meu Pai. Nós clamamos pelo mover do Teu Espírito nesta manhã, para que venha mover os nossos corações a Ti, para que venhamos deixar de lado tudo aquilo que ocupa a nossa mente que não é do Senhor. O Senhor afaste de nós isso, que o Senhor perdoe, Pai, toda falha na comunicação, mas que o Teu Espírito venha esclarecer, venha elucidar na mente de cada um, meu Pai, aquilo que o Senhor deseja revelar na Tua igreja. Amém. E que o Teu nome seja glorificado nessa manhã. Amém. Amém. Na última ministração, na última vez que eu tive a oportunidade de compartilhar com os irmãos, nós falamos acerca do valor da amizade entre Jonatas e entre Davi, né? E nós conhecemos como que Jonatas, ele representou uma figura tipológica da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos alguns detalhes, né? Várias características interessantes na vida de Jonatas. E ainda continuando nessa mesma história, nessa mensagem, nós consideraremos a diferença entre o Saul, que ele é governado pela sabedoria humana, e Davi, que era governado pela sabedoria de Deus. Então nós vamos ver, esse é o cerne do sermão desta manhã: a sabedoria do alto e a sabedoria humana. Esse é o foco que nós vamos tratar. E é interessante que, se nós pararmos para analisarmos, quem já teve a oportunidade de ler todo o livro de 1 Samuel no Antigo Testamento, desde capítulo 18 em diante, a partir do momento que o Golias é derrotado, praticamente até o final do livro de 1 Samuel, nós só vamos ver, assim, vamos dizer uma palavra muito nossa, nós só vamos ver Davi passando perrengue. Nós vamos encontrar um Davi só com problema. Parece que ele venceu o gigante, mas os gigantes ainda estavam na vida dele. Muita coisa aconteceria adiante então, e muitas outras batalhas ele deveria travar. E nós vemos aqui o prelúdio, nós podemos chamar dessa forma, do que é que viria a acontecer com a vida dele daqui em diante. E nós vamos encontrar, nós vemos nesse pequeno texto, de apenas alguns versículos, um Davi que se desviava de Saul. Então nós vamos encontrar toda a tratativa daqui para frente, Davi lutando pela sua vida, tentando sair do foco, sair da direção de Saul, que a todo momento está tentando matá-lo. Isso é importante ficar claro, porque nós temos algumas divisões no livro de Samuel, e isso é importante destacar, que daqui para frente nós só vamos ver Davi
sendo perseguido por Saul. Então nós podemos ver que nesse período de provações, né, e de testes a que Davi foi submetido, que vamos dizer assim, que todos esses problemas que acontecerão daqui para frente, nós vamos perceber, mediante que o Senhor for nos provendo a palavra, que é a mão de Deus que está preparando Davi para o que viria adiante. Posteriormente ele viria a ser o rei da nação de Israel. Então nós vamos, quando Davi de fato ele se torna o rei da nação de Israel, ele já está, vamos dizer assim, é uma palavra muito nossa, ele já está calejado, ele já apanhou bastante, levou muita surra para saber como é que tem que conduzir a coisa toda. Então é uma preparação aqui de Davi para o que viria adiante. E desde já nós podemos tirar algumas aplicações, e nós entramos para valer no texto mesmo, de que muitas vezes, muitas das dificuldades que nós passamos em nossas vidas é um trabalhar do Senhor nos preparando para algo maior que está diante de nós, no qual nós nem sequer ainda conseguimos contemplar. Eu estou dizendo que isso acontece com todos, mas com muitas pessoas, para aqueles a qual o Senhor tem um chamado específico em algo lá na frente. E não quer dizer que toda prova seja uma preparação do Senhor. Existem provas, nós já falamos disso aqui em outro momento, que é a mão do Senhor pesando sobre uma pessoa que está no estado de impiedade e não quer se arrepender. Também tem essa outra situação. É importante fazer essas ressalvas, né? Mas partindo do pressuposto que todos nós estamos no Senhor, este é o tratar do Senhor em permitir que as provações venham sobre nossas vidas, para que sejamos, se o Senhor não preparou nada para nós nesse mundo, mas para que nós sejamos moldados, transformados segundo a imagem e semelhança daquele que nos chamou. Amém? Então esse é um ponto importante a se falar. Então nós devemos, uma outra aplicação que eu até anotei aqui, nós devemos observar que pela reação de Saul a Davi, com pouco nós podemos confiar na aprovação e na recompensa desse mundo. Davi havia acabado de matar um gigante na história anterior, e poucos dias depois, nós poderíamos chamar assim, está Davi correndo de Saul dentro do próprio palácio, porque se ele não cuidasse, Saul tinha matado ele ali mesmo. Então, irmãos, não esperemos recompensas deste mundo, não esperemos o louvor do mundo para aquilo que o Senhor provê a nós. O mundo ele está em constante oposição a nós que somos os servos de Deus. E a todo momento, se ele puder, ele vai nos matar. É como aconteceu nesse texto aqui. No Salmo 146, no versículo de número 3, até fazendo um comparativo da situação que está acontecendo aqui, nós encontramos: não confieis em príncipes, nem em filho de homem em quem não há salvação. Aqui Davi jamais poderia confiar em Saul. Então, irmãos, movemos para nós uma outra aplicação, que a nossa confiança ela deve estar em quem? No Senhor. Não coloquemos a nossa esperança em homens, não coloquemos a nossa esperança em pessoas que elas são falhas, elas falharão conosco, mas o Senhor nunca falhará. O Senhor é quem cuida de nós. Voltando aqui para o versículo 6, o início da nossa leitura, versículo 6 e versículo 7, nós vamos encontrar aqui, olha: sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir dos filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então era muito comum, naquela época, quando os exércitos saíam à batalha e voltavam vitoriosos, ao invés de ocorrer pranto, ao invés de ocorrer choro, ao invés de ocorrer aquela situação de tristeza porque pessoas morreram na batalha, houve o quê? Uma comemoração, porque as batalhas haviam sido vencidas. Nesse caso aqui, a batalha foi vencida. Então, para nós, seria, vamos dizer assim, como se o exército voltasse da batalha e ele fosse recebido com festas na avenida principal da cidade. No Brasil, nós nunca, graças a Deus, passamos por uma situação dessa. Nosso país nunca se envolveu num conflito de guerra nesse nível, mas para quem já acompanhou filmes de guerra, sabe que é assim que acontecia, né, no passado. E que o Senhor nos livre disso acontecer tão logo, né? Mas vamos dizer assim que era uma comemoração, era algo como se o exército
saiu vitorioso daquela situação. Então eles eram recebidos com grande comemoração, com grande pompa e tal. Seria como serem recebidos com uma chuva de papel picado, hoje no meio da avenida, com músicas sendo tocadas e tal. Tentem imaginar essa cena. Só que quando nós vemos essa situação, fala, puxa vida, né? Legal, glória a Deus, o Senhor abençoou, eles venceram aqui essa situação. Mas há muito, quando nós vemos esse texto, nós devemos olhar com um olhar crítico. Há muito que ser criticado nesses dois versículos. E a primeira coisa que nós podemos perceber nesse texto é a questão da imprudência. Essa é a palavra que nós poderíamos usar para definir isso. Davi, ele foi incluído na canção por motivos óbvios, como nós lemos no contexto anterior. Davi, ele venceu Golias. No entanto, o problema todo dessa canção foi a necessidade da inclusão de Saul na canção e a comparação entre ambos, entre Saul e entre Davi. Na canção se entendia, nós temos aqui no texto, que Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. A ideia dessa canção, que ela tem um tom, e nós devemos perceber isso na leitura, nós temos que fazer essas ponderações, ela se torna uma canção satírica. É uma figura de linguagem, para aqueles que não conhecem, onde Saul está sendo menosprezado em relação a Davi. Então nós vamos dizer assim, olha, Saul matou milhares, Davi matou suas dezenas de milhares. Eles estão cantando assim, olha, Davi é muito mais poderoso do que Saul. Enquanto que a guerra mesmo está sendo deixada de lado. Nós já estamos tendo um conflito aqui. Nós estamos tendo um conflito onde as pessoas da nação, porque eram as mulheres e as crianças que faziam esses cânticos, estavam louvando os feitos de Davi, enquanto Saul ficou acovardado dentro do seu palácio, quando Golias estava atacando a nação. Então nós temos aqui uma canção um tanto quanto problemática, nós poderíamos usar essa expressão, certo? E nós temos uma condição ainda pior, quando nós analisamos essa canção. Não bastasse essa situação que produzia esse entendimento que acabou gerando, e nós vamos ver na sequência do texto que de fato isso aconteceu, uma espécie de inveja de Saul em relação a Davi. Nós temos o segundo ponto, que é o ponto mais crítico talvez que nós podemos perceber, é que essa canção ela revela o baixo estado espiritual das pessoas. Por quê? E nós vamos agora perceber. Nenhum louvor foi dado a Deus. Percebam? Então, e eu gostaria de comparar, olha, quando nós comparamos com o cântico de Miriam e das mulheres de Israel após a destruição do exército egípcio, quando todos morreram afogados lá no Mar Vermelho, nós encontramos lá em Êxodo capítulo 15, versículo 21, eu vou ler aqui para nós ganharmos tempo, mas vocês podem anotar para lerem com calma em casa. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Toda a honra foi dada ao Senhor. Moisés que orou, que pediu a Deus que livrasse a nação toda, sequer foi mencionado nessa canção. E nós sabemos quem foi Moisés na história de todo o povo, de todo o povo hebreu, mas a glória foi dada ao Senhor. E nós vamos encontrar aqui, obviamente que Davi estava sendo recebido, ele não tinha como controlar uma situação dessa, mas o Senhor há muito foi deixado de lado, sequer foi lembrado nesse cântico. E isso revela o estado espiritual da nação de Israel naquele momento, porque era o povo quem estava cantando. Avançando aqui, quando cristãos seguem o mundo e louvam os homens ao invés de Deus, isso geralmente revela um baixo nível espiritual. E isso é um ponto que nós já podemos aplicar para nós, século XXI, muito tempo depois dessa história ter acontecido, que isso tudo não passa de uma distorção da adoração e do conceito do que é o culto. Isso tem um efeito muito prático para nós. A grande questão é, quando há um ajuntamento solene no templo, que primariamente, a primeira razão deveria ser: nós viemos à igreja, nós viemos ao templo para louvarmos ao Senhor, e a última coisa que acontece aqui é o louvor ao Senhor, nós devemos questionar se de fato essas pessoas estão salvas ou não.
porque tudo está sendo louvado. Às vezes as pessoas lotam estádios, ginásios, para receber um cantor famoso, um pregador famoso, mas a grande maioria, não podemos generalizar, estão ali com objetivos totalmente diferentes do que seria o principal, que é louvar o Senhor. E eu falo isso da minha vergonha. Eu fui várias vezes, em várias apresentações musicais de pessoas crentes, pessoas fiéis, mas que quando estava ali no meio, eu vi que as pessoas que estavam ali não estavam com nenhuma razão ou objetivo de louvar a Deus. Estavam ali porque queriam sair com a galera, queriam curtir o momento. Garotos e garotas que estavam a fim de se relacionar naquela condição, usando o motivo gospel para isso. E algum mundo está vivendo aí fora. Agora, qual é a chamada de atenção do Senhor para nós hoje? Como é que tem sido o nosso comportamento diante dessas coisas que nós usamos a bandeira gospel, nós vestimos ela com a intenção gospel, mas que na verdade os motivos são muito mais obscuros, né? E nós não conseguimos perceber às vezes. Percebam? É um ponto de reflexão. Não é uma chamada de atenção no sentido de advertência, mas vamos cuidar do Senhor olha, vamos ter cautela que nem tudo que aparenta ser, de fato é o que é. Percebam? E eu vou usar mais, nós falamos da música, né? É uma coisa que a grande maioria gosta. Eu vou puxar, agora eu vou pisar no meu carro. Eu vou puxar para a minha situação. Quantas conferências não existem por aí? Conferências, por exemplo, nós temos diversas, a Priscila até participa de várias, né? Eu gosto de participar, eu acho proveitoso, é bom. Mas quantas vezes o que acontece ali, ao invés de ser um louvor ao Senhor, é uma espécie de mercantilismo que gira em torno daquilo. Propaganda de livros, culto a personalidades. Se o Nicodemos estiver lá, eu vou. Eu gosto de um irmão Augusto do Nicodemos. Ou se o fulano de tal estiver lá, eu vou. Se não tiver, não vai. Eu gosto do Porsche. Se o Porsche for lá, eu vou dormir na porta. Espera aí. Tem alguma coisa errada aqui. E o Senhor está onde nisso? Aonde está o louvor do Senhor? Amém? Uma advertência para todos nós. Eu estou pisando no meu carro também, porque nós estamos todos no mesmo bolo aqui. Não tem ninguém em condição melhor. Continuando aqui, avancemos ao versículo 8. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, o que lhe falta, senão só o reino? O coração orgulhoso de Saul, obscurecido por preocupações pecaminosas, não conseguia suportar uma comparação favorável com outra pessoa. Longe de se alegrar com a aclamação do jovem herói, ali no caso Davi, que havia acabado de derrotar Golias, Saul via Davi como uma ameaça ao seu governo. Então nós vamos começar a partir desse versículo 8, nós vamos ver que a inveja, ela nasce no coração do rei Saul. E a partir desse versículo 8 do capítulo 18 até praticamente o final de Samuel, nós vamos ver essa inveja, ela tomando proporções, nós poderíamos usar essa palavra, catastróficas, que vão levar de fato Saul à ruína. Ele vai morrer por conta dessas decisões erradas que ele vai tomar. Avancemos ao versículo 9. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Devemos vigiar cuidadosamente contra o aparecimento de um espírito de inveja no nosso coração. Isso também acontece na vida de crente, tá? Tudo bem que Saul aqui, que nós sabemos que é um homem que já estava muito distante do Senhor, mas isso também acontece na vida daquele que é salvo. Como pecadores, somos todos tendentes a esse pensamento, que corrompe a nossa capacidade de nos alegrar e nos coloca desnecessariamente contra pessoas que deveriam ser as nossas amigas. O Matthew Henry, acho que eu falei bonito agora, né? É assim que fala em inglês, né? Diz assim, olha, uma frase em relação a isso. É um sinal de que o Espírito de Deus está afastado dos homens se eles forem rabugentos no seu ressentimento a afrontas, invejosos e desconfiados de tudo o que está à sua volta e maus em sua conduta, pois a sabedoria do alto nos faz totalmente diferentes disso.
Uma frase muito importante e que ela é totalmente aplicável a todos nós. Saul nos mostra o que é verdadeiro sobre toda a pessoa que almeja o louvor pessoal. Isso é uma lição que nós podemos extrair da vida de Saul. Ele perde a capacidade de se alegrar e de se amar. Percebe? Quando a pessoa tem dificuldade de se condoer, de se alegrar, de amar, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram, é porque outro sentimento está ali no coração da pessoa que não é o amor do Senhor por aquele irmão. É outra coisa. É um ressentimento, alguma amargura, alguma situação de inveja. E eu confesso a vocês, eu posso abrir isso esclarecidamente a todos, quando eu estava ministrando preparando essa palavra para ser ministrada, eu iria avançar até o final do capítulo 18, indo até o versículo 30. Mas com aquilo que o Senhor me permitiu adentrar dentro desse aspecto dos sentimentos que entram no coração da pessoa, a condução do Senhor foi que eu fosse somente até o versículo 12. Porque eu gostaria de tratar dessas coisas que acontecem no coração daqueles que inclusive também estão no Senhor. E nós vamos usar Saul e Davi e vamos fazer uma comparação entre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. Então nós vamos nos deter bastante tempo nessas passagens e utilizar o livro de Tiago, capítulo 3, daqui a pouco nós vamos ler com calma, para fazermos uma ponte daquilo que nós precisamos arrumar nas nossas vidas. Amém? Continuando aqui. Não muito antes desse episódio, nós fomos informados de que esse Saul, e eu gostaria de fazer esse contraste, lá no capítulo 16, versículo 21, nós já lemos essa passagem aqui. Esse Saul, lá atrás, ele amou muito Davi e o fez o que? O seu escudeiro. Antes do episódio de Golias, Davi já era o escudeiro de Saul, porque ele o amou muito. Mas perceba que esse sentimento de inveja que brotou no coração de Saul fez com que mesmo esse amor fosse deixado de lado e ele intentasse contra a vida de Davi. Perceba como os sentimentos são perigosos na vida das pessoas que não estão debaixo do cuidado do Senhor. Agora, por causa do seu espírito orgulhoso e inseguro, Saul começa a detestar e a temer um jovem que apenas havia sido fiel no seu serviço que ele prestou. Davi não fez nada demais, ele não fez aquilo para ser invejoso, ele apenas cumpriu a sua tarefa. Olha que coisa, irmãos. E é assim que geralmente as invejas nascem. As pessoas que sentem invejas, elas têm medo de que o outro seja mais beneficiado do que ela. E simplesmente a pessoa está no cantinho dela ali. Ela não fez por nada. E Davi sequer aclamou: olha, quando eu venci o Golias, a partir de agora eu vou ser o rei. Não. Davi voltou para o seu cantinho, sabe por fazer o quê? Tocar harpa, que era o que ele fazia lá atrás, antes do Golias aparecer. Ele estava no canto quieto dele. Depois nós vamos explorar, não hoje não dá tempo, mas um pouco sobre esse comportamento de Davi. Sobre a questão da humildade, como nós vamos falar sobre 3 características, mas é o sermão da frente, não vou falar mais isso aqui não. Mas já está separadinho ali, para nós falarmos como que o Senhor estava presente na vida de Davi. Mas voltando aqui ao nosso contexto, versículos 10 e versículo 11. E aconteceu no outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias, e Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. O pecado acalentado no coração invariavelmente expressa-se através da boca e através das mãos. E o coração de Saul, ele ardia tão amargamente que levou apenas um dia para que a sua inveja contra Davi se tornasse pública. A partir daquele momento que ele intenta contra a vida de Davi, todos no palácio, e possivelmente os fofoqueiros de plantão comunicariam isso, sabiam que Saul tinha inveja de Davi. Então, algo que começou como algo pequeno, algo local, tornou-se uma proporção nacional.
nós poderíamos dizer assim, toda a nação de Israel, possivelmente até os filisteus saberiam disso, por causa desse reino que na cabeça de Saul estava sendo ameaçado, vamos dizer assim. Continuando, nós vemos nesse texto que a humildade de Davi foi o fato de que depois desse triunfo público que aconteceu ali, de matar o Golias, e apesar de todo o louvor da nação, ele continuou quietinho no canto dele, ali tocando harpa, como eu já havia falado, na sua corte. A imagem de um Saul furioso, tentem imaginar essa situação. Imagina um Saul andando com uma lança, e Saul era um homem que ele se destacava em relação aos demais, ele era um homem alto, corpulento, com uma lança na mão, caminhando de um lado para o outro, esbravejando, possuído por um espírito mau. Tem que fazer todas essas ponderações, caçando Davi dentro do palácio. Que situação difícil, que situação quase hollywoodiana, vamos dizer assim. Um homem, um rei, com toda a sua pompa, caçando um menino dentro do palácio. E o menino não poderia levantar a mão contra o rei. Então essa é a situação que está acontecendo aqui. Muitas vezes, e agora eu gostaria de partir para as aplicações, muitas pessoas vivem de uma maneira semelhante. E por isso eu tentei construir essa imagem na cabeça de vocês. Alimentando pensamentos maus, ciumentos ou rancorosos, e tendo uma atitude que é quase tão perigosa quanto a lança de Saul. Não é por acaso, e agora eu gostaria de entrar no cerne da questão desta manhã, que não é por acaso que são lançadas contra cônjuges, contra filhos, contra familiares, palavras que lembram a arma de Saul, que são lançadas contra Davi. Então, as lanças dos nossos dias são palavras que são ditas sem que se tenha pensado antes de falar elas. São lanças. A todo momento, quando um marido, ou quando uma esposa, ou quando um parente fala descabidamente, sem pensar no que está falando, essas palavras afiadas se tornam lanças que tentam matar o coração daqueles que convivem dentro da própria casa. E muitos lares, infelizmente, sofrem desse mal, principalmente com ímpios. Eu não vou falar que é somente com ímpio, porque tem lares cristãos, pasmem, também isso acontece. Cristãos que ainda não se deixaram ser tratados pela sabedoria do alto, que nós vamos ver ainda nessa manhã. Eu estou levantando todo o problema, porque eu creio que todos nós, em alguma medida, talvez no passado, já tenhamos vivido isso de alguma forma. Talvez você não tenha vivido dentro da sua casa, mas quem é que não teve, que nunca conviveu dentro de uma escola, que eu vou puxar a sardinha agora para o lado dos jovens, onde a todo momento você sofre bullying, onde seu pai e sua mãe são ofendidos, e você, por ser um cristão, você não pode rebater na mesma moeda. Às vezes você é até acuado, você é menosprezado, na hora de organizar os trabalhos, ninguém quer ir com você lá, porque você está sendo ridicularizado por todos, ninguém quer fazer parte do grupo daquele que é ridicularizado. Isso acontece, irmão. Está aí todos os dias. No trabalho, vamos puxar um pouco para cima agora no assunto. Quantas vezes pessoas, elas, vamos dizer assim, eu vou falar porque eu passo por isso, tá? Isso é um pouco na minha carga agora. As pessoas que são mais amigos do chefe recebem os melhores trabalhos, e aqueles que ninguém quer fazer é o que cai na tua mesa. Percebe? Por uma determinada, e não é um trabalho só, são sequências, coisas. E parece que nós sempre estamos sendo perseguidos dentro daquela situação. Puxa vida, mas só tem eu para resolver isso aqui? E às vezes a gente tem que ficar quieto, porque temos conta para pagar, né? O dia 5 chega sempre, né? Exatamente, os boletos não param. E além disso, nós somos os representantes do Senhor ali onde nós estamos. Nós não podemos dar um mau testemunho. Nós temos que refletir o Senhor ali naquele local que nós estamos. Então essas lanças, eu creio que de alguma forma, todas elas estão apontadas para nós em algum ponto, de alguma maneira. E tudo isso vai gerar o que em todos nós? Dor emocional por situações não resolvidas no passado, às vezes,
que isso resulta naquela pressuposição de que essa situação continuará se repetindo, que não mudará, por mais que às vezes a pessoa até te peça perdão, que te aponta essas lanças. E aí, nós vamos, quando a coisa se torna e ela avança para um estado incontrolável, nós partimos para o ponto do descontrole emocional, levando muitas vezes até a violência. E não é pouco casos, às vezes, que nós vamos perceber, de inclusive violência doméstica, inclusive no meio do povo de Deus. É um assunto pesado, mas necessário, e por isso que eu tive que me deter nesse ponto na mensagem. E nós vamos mergulhar agora nesses aspectos do coração que precisam ser tratados também no meio do povo de Deus. E agora eu gostaria de fazer uma ressalva, mas também tudo isso vai ocasionar, por tabela, diante de tudo isso que eu falei, algumas doenças emocionais, doenças mentais e doenças também físicas. E nós vamos encontrar, às vezes, pessoas que estão padecendo por coisas que já sofreram no passado ou que ainda sofrem no presente e que não conseguem perceber que não é algo físico, mas é algo emocional. E isso também acaba interferindo na maneira como você consegue ser alcançado por Senhor nessa situação. E não é muito difícil, nós vamos encontrar pessoas que, apesar de temerem ao Senhor, continuam sofrendo com essas situações. E a ressalva que eu gostaria de falar é a seguinte: não significa que todas as doenças emocionais, doenças físicas e doenças mentais são causadas por esse motivo, mas também por esse motivo. Percebam que existem situações que eu não sou psicólogo, eu não tenho qualidade para falar tudo isso a vocês. Mas naquilo que o Senhor me elucidou, eu estou tentando compartilhar com vocês. Eu creio que em outro momento o Senhor preparará um irmão que terá muito mais bagagem para esclarecer isso a todos nós, né? Mas, avançando aqui, um irmão chamado Alexander McLaren, ele escreveu sobre a inveja, que pode ser dito sobre outros pensamentos sombrios e invejosos. E ele disse o seguinte: olha, temos de eliminá-lo no início. Esse é o primeiro ponto que ele disse. Um filhote de tigre pode ser segurado no colo e suas unhas podem ser cortadas, mas isso não pode ser feito com o tigre adulto. Não pode deixar o monstrinho crescer, vamos dizer assim. Mata o monstrinho no início, que depois, para segurar o monstro, aí não tem quem segura. Percebam? Então, quando as situações surgirem, irmãos, e eu falo isso com muita cautela, porque às vezes, eu falo por mim pelo menos, nós temos muita dificuldade de perceber situações que ainda estão no início. E às vezes nós só percebemos a coisa quando já cresceu um pouco. E a coisa começa a ficar, vamos usar uma expressão, indomável. E quando você se cair nessa situação, não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de pedir oração. Todos nós estamos sujeitos a estarmos cativos nessa situação e parece que estamos envoltos em uma situação da qual nós não conseguimos sair. Vamos avançar um pouco mais. A coisa mais importante que nós devemos perceber sobre Saul é que ele é um retrato desenvolvido e concentrado do homem que está em rebelião contra Deus. Ele é o retrato exato e perfeito do homem que uma vez o Senhor esteve na vida dele, mas ele nunca quis o Senhor em sua vida. Saul é semelhante a pessoas que hoje concentram seu ressentimento e sua frustração em outras pessoas, quando na verdade o problema delas é entre ela e Deus. E quantas pessoas nós não conhecemos assim? Pessoas que não estão resolvidas espiritualmente falando, não querem se sujeitar a ouvir a voz de Deus, mas sempre o problema está no outro. E pasmem, isso é importante fazer essa ressalva. Muitas vezes, e eu falo isso como um presbítero entre os irmãos, e outros presbíteros, outros pastores podem confirmar o mesmo que eu falo. Geralmente, o problema das pessoas que saem da igreja sempre é um irmão que está dentro da igreja, nunca é ela mesma. Percebe? A pessoa está mal com o Senhor há muito tempo, mas o culpado deve sair da igreja é o outro, não é ele. Então, irmãos, você percebe que eu falo isso como uma constatação. Eu não tenho medo de errar nas coisas que eu estou afirmando. Não tenho medo. Não vou dizer que todos os casos, mas 90% é isso. Pelo menos. Sempre o problema está no outro, não está na pessoa.
Saul havia colocado sua vontade contra o Senhor e endurecido o seu coração rancoroso contra os mandamentos de Deus. Portanto, Deus ele estava contra Saul, como é visto pelo espírito maligno que ele se apossava de Saul e alimentava essa raiva ciumenta de Saul, que nós acabamos de ler no versículo 10 agora aqui. Esse espírito, porque Saul não estava com o Senhor, com a permissão de Deus, nós falamos disso há algum tempo atrás, pelo menos 2 ministrações atrás, o Senhor permitiu que aquele espírito mau entrasse na vida de Saul e todos aqueles pecados que estavam obscurecidos na sua mente, no seu intelecto, nas suas emoções, aflorassem naquele momento e ele avançasse contra aquele que é a imagem e semelhança de Deus. Saul podia matar Deus? Não, mas ele podia matar aquele que era a imagem e semelhança de Deus. Por isso que ele ia contra Davi. Percebe? Walter Chantry, esse é o nome do irmão, ele disse uma seguinte frase: as palavras e os atos de Deus não podem ser negados e resistidos sem sérias consequências para aqueles que odeiam o que o Senhor estabeleceu. Aqueles que assumem a posição de irem contra aqueles que representam o Senhor na terra estão fadados a sérias consequências que virão debaixo da mão do Senhor. Não tardará, virá. As consequências de Saul, aqueles que já tiveram a oportunidade de ler 1 Samuel, nós vamos ver que a morte de Saul foi algo horrendo. Foi o estado mais baixo que o ser humano poderia chegar. Se o Senhor permitir, um dia nós chegaremos ali. Mas, por curiosidade, aqueles que não leram, leiam. E conheçam qual foi o estado que Saul partiu para uma eternidade, muito provavelmente sem o Senhor. Na nossa sociedade secular, humanista, prova isso quando a rebelião contra os mandamentos morais de Deus, ele causa um sofrimento a um número maior, cada vez maior de pessoas, cujas vidas elas são estilhaçadas por violência doméstica, promiscuidade sexual, vício em drogas, álcool, jogo, etc. E a parte mais dura é que, por exemplo, todo mundo, se você for perguntar para qualquer pessoa, um ímpio na rua, ele vai falar que tudo isso é errado que eu estou afirmando para vocês. Nenhuma pessoa vai falar, não, é legal isso daí, tem que continuar assim, não, já fala, não, esse é um problema sério, mas às vezes a própria pessoa está envolvida naquilo, em uma dessas situações. E qual que é a grande questão? As pessoas, apesar de saberem que tudo isso é errado, que tudo isso vai contra o padrão moral que é revelado nas Escrituras, o mundo louva esse tipo de situação. O mundo ama isso. De maneira que se você se opor a determinadas condições que muitas vezes nos são impostas, por exemplo, sobre a questão de tolerar, por exemplo, essa libertinagem, essa diversidade que existe no mundo de escolhas, seja sexual, seja de liberação de drogas, seja sobre questões abortistas, nós vamos encontrar cristãos, infelizmente, defendendo esse tipo de coisa, porque as suas convicções não estão nas Escrituras. E nós temos que tomar cuidado para remediar, para colocar a nossa mente no Senhor, para que ela seja vigiada pelos pensamentos corretos, vigiada pelas Escrituras. O Salmo 1 nos fala muito bem sobre isso, principalmente a parte final dos versículos 4 versos 4 ao verso 6, onde diz que os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Não tem base nenhuma. E ele fala, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, todos eles serão julgados e serão condenados por causa disso, mas o caminho dos ímpios perecerá. Com quem é que nós queremos caminhar? Com o Senhor ou com os ímpios? Com o Senhor. Mas por que é que o mundo faz tanto barulho na nossa mente, a ponto de nós duvidarmos daquilo que está revelado nas Escrituras muitas vezes? As pessoas que muitas vezes estão presas nessas situações emocionais, elas são incapazes de pedir auxílio a Deus muitas vezes. E ele havia escolhido isso diante do poderoso Golias, assim como pessoas hoje que vivem ansiosas, com medo diante dos poderes maiores do que elas mesmas. Então, quando Davi mostrou o poder de Deus para salvar aqueles que confiam nele, Saul odiou o louvor que Davi recebeu. Isaías 57, versículos 20 e 21 diz assim, olha:
mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Então, irmãos, não esperemos que ao nós concordarmos com algo, com algumas coisas que não são propostas pelo mundo, as coisas se acalmarão. Não haverá mais esses embates, muito pelo contrário, nós sempre seremos inimigos do mundo. Botem isso na mente de vocês. O mundo, ele é um inimigo, ele é um algoz severo, que ele está esperando uma oportunidade para que as lanças sejam cravadas em nossos corações, para que ocorra um abandono do Senhor pela nossa parte, para que o Senhor seja lançado de lado. E não demorará, e Ele fará isso com pequenas coisas, fará isso com amizades que nós não deveríamos ter, com programas que nós não deveríamos assistir, com pessoas que nós não deveríamos caminhar. A nossa mente será minada por essas coisas. Eu gostaria que vocês abrissem comigo Tiago capítulo 3, como eu havia mencionado. Carta de Tiago capítulo 3. Fica logo depois de Hebreus. Diz assim, Tiago capítulo 3, dos versículos 13 até o 18. E eu estou fazendo um paralelo com essa situação de Saul e Davi, para os irmãos entenderem. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Nós vamos nos deter nessa passagem, nós vamos tentar mergulhar nos detalhes sobre a diferença daquele que tem os seus sentimentos, que tem a sua mente controlada pelo Senhor, contrastando com aqueles que têm a sua mente dominada pelo pensamento do mundo. Tiago, ele descreveu um contraste sobre isso, chamando isso de sabedoria do alto. A verdadeira sabedoria, ela vem do alto, enquanto a falsa, ela é o quê? Terrena. Então, há uma sabedoria celestial que vem de Deus e há uma sabedoria humana que não vem de Deus. É importante nós fazermos esses contrastes. Tudo que não vem de Deus é fadado ao fracasso, por mais bem sucedido que possa parecer no primeiro momento. E nós temos exemplos que as Escrituras nos dão de insensatez e sabedoria humana que a princípio a ideia era muito boa, mas as coisas não caminharam bem no final. E o primeiro exemplo nós vamos encontrar lá em Gênesis capítulo 11, no episódio da Torre de Babel. Primeiro episódio. Segundo, Abraão, quando ele foi lá para o Egito, houve uma escassez de alimento em Canaã. Lembra lá em Gênesis capítulo 12, quem já leu essa passagem? Ele pediu orientação para Deus para ir para o Egito? Não. Quando ele chegou lá, o que aconteceu? Tentaram tomar a esposa dele. E ele poderia ter sido morto. Só não foi morto porque Deus se compadeceu dele. Uma decisão errada, apesar de aparentemente correta. Senão ele ia morrer de fome. Não. Deus poderia prover para Abraão, mas ele não esperou em Deus. Ele quis resolver o problema do jeito dele. Mas uma decisão errada. Terceiro, nós vemos aqui a vez passada. O que foi que Saul tentou fazer para Davi quando ele ia enfrentar Golias? Emprestou a armadura. Davi não precisava de armadura para derrotar o gigante, mas o pensamento do ímpio, olha, o correto é você botar uma armadura, senão você não vai prevalecer contra o gigante. A solução de Deus é diferente da solução humana. Totalmente diferente. Um quarto exemplo: os discípulos queriam despedir a multidão sem alimentar elas. O que Jesus fez? Alimentou.
porque cuidar daquelas pessoas ia dar muito trabalho, mas a solução do Senhor era cuidar das pessoas. Isso também é uma passagem até para o ministério. Nós temos que cuidar uns dos outros aqui, não despedir com o problema. Nós temos que amar, morrer pelo próximo, tirar de nós se for preciso. E não estou falando só sobre a questão de alimento, estou falando de outras coisas também. Um outro exemplo, ao olhar o relógio, está castigando isso aqui. Peritos romanos, nós vamos ver aquele episódio lá em Atos 27, eles resolveram navegar desconsiderando o aviso de Paulo, dizendo que estava vindo uma grande tempestade. O que aconteceu? O navio afundou. Não ouviram o conselho de Paulo, mas aqueles homens que eram peritos do mar, sabiam o que estavam fazendo, mas o navio afundou. E graças ao Senhor, a Bíblia destaca lá em Atos 27 que nenhum se perdeu, pela graça do Senhor, mas por decisões erradas, porque não ouviram o conselho daquele que estava aconselhando segundo a direção do Senhor. Então, quando nós falamos sobre isso, qual é a origem da sabedoria humana? Nós acabamos de ler aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. O cristão, ele tem 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3 fala sobre isso. E em Tiago estão indicados nesses mesmos termos, chamando de terrena, animal e demoníaca. São as equivalentes da outra passagem. Podem fazer esse mesmo paralelo, não tem problema. E há uma sabedoria do mundo que é listada lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Infelizmente eu não vou ler por questão do horário, mas marca, vocês podem ler com calma. Mas nós não devemos confundir a sabedoria do mundo com o conhecimento do mundo. E é importante fazer essa distinção, que sabedoria e conhecimento são coisas distintas. Há muito conhecimento no mundo, e graças ao Senhor nós somos muito beneficiados por ele. Mas há pouca sabedoria no mundo, para não dizer nenhuma. O ser humano, ele é capaz de desvendar os segredos do universo, mas não sabe o que fazer com eles. O mundo, por sua sabedoria, não conhece a Deus, e a sua sabedoria rejeita a Deus. A palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 fala sobre isso. Para Deus a sabedoria humana, ela não passa de loucura. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 afirma isso que eu estou dizendo a vocês. A sabedoria humana, ela vem da razão, enquanto que a sabedoria divina, ela vem da onde? Da revelação de Deus a nós pelas Escrituras. Uma vez que o mundo se afastou de Deus, esse mundo ele perdeu a sabedoria. Provérbios capítulo 9, versículo 10, os jovens talvez já até leram sobre essa passagem há algum tempo, mas diz aqui: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Romanos capítulo 3, versículo 18: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a condição do mundo. Não existe temor de Deus. Essa falsa sabedoria tem origem. Qual é a origem dessa falsa sabedoria? É uma origem animal. Literalmente, animal. O termo grego que se usa para isso é a palavra psíquicos, que tem a ver com vida ou alma. Essa palavra é traduzida por natural em contraste com o espiritual. Há um contraste. É interessante que até sobre a questão da vida, é importante destacar isso, que existe uma vida bios, que é a vida animal que nós conhecemos, mas quando a Bíblia quer falar sobre a vida espiritual, ela usa uma palavra grega diferente para isso, que é a palavra zoe. É uma vida espiritual, a vida daquele que é nascido de novo. Da mesma maneira, nós temos o psíquicos, que é a vida ou a alma. Judas usa a expressão para essa mesma palavra lá em Judas, versículo 19, utilizando a expressão sensual, falando acerca dessa vida carnal. Então há uma sabedoria que se origina da natureza humana, inteiramente separada do Espírito de Deus. A tal sabedoria terrena, ela é demoníaca. E o maior exemplo que nós vamos encontrar nisso está em Gênesis capítulo 3. Por quê? Satanás conseguiu enganar Eva usando essa sabedoria em oposição, vamos dizer assim, à sabedoria de Deus. Desde então as pessoas continuam
acreditando nas mentiras de Satanás e tentando tornar-se igual a Deus. Não conhece a mentira da serpente na moeda? E hoje o que é que o mundo quer fazer? E o que é que Apocalipse nos revela? Que no final a sabedoria humana vai estar a tal ponto da loucura que o homem vai achar que vai entrar na batalha e vai achar que vai vencer Deus na batalha com as armas humanas. Tamanha é a loucura do ser humano que está sem o Senhor. Lá em Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 25, o horário está avançando muito, irmãos, mas essa passagem a gente precisa ver. Romanos 1, 18 a 25, a Bíblia, aquela expressão que ela é muito famosa, quando ela fala assim que o mundo, no seu estado de impiedade, esses homens dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a imagem de Deus na imagem de um homem corruptível. Romanos 1,18. Do 18 ao 25, eu estou abrindo aqui, a gente já vai ver. É importante ler porque é a base disso que nós estamos falando. 1 do 18 ao 25 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm, olha a expressão, a verdade em injustiça, usa o conhecimento para prejudicar as pessoas. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, desde o Éden, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Ou seja, não há como negar que Deus existe. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram. Percebe que o problema do pecado começa quando Deus deixa de ser glorificado como Deus. Nele deram graças. Antes, em seus discursos, e está cheio de discurso por aí, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Ou seja, o conhecimento deles obscureceu o conhecimento do Senhor. Dizendo-se sábios, e essa é a expressão que eu gostaria de usar aqui, o versículo 22, tornaram-se loucos. É a condição do mundo. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e das aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências e de seus corações a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Até o 25. Pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Esse é o contraste do pensamento do mundo com o pensamento do Senhor. Tiago descreve um contraste chamado de sabedoria do alto, como nós vemos no 17 aqui, e o cristão olha para o alto em busca de tudo que precisa. Eu até citei na reunião de jovens esse contraste aqui, mas vocês vão lembrar. Enquanto o mundo ele nos chama para caminharmos segundo os seus preceitos, a nossa cidade, em vez de ser aqui, ela se encontra no céu. Filipenses capítulo 3, versículo 20. O nosso Pai está onde? No céu. Mateus 6,9. Os nossos tesouros não estão aqui na terra, eles estão aonde? No céu. Mateus capítulo 6, versículo 19 adiante. Aquele que nasceu do alto, ele crê em Jesus Cristo, que reservou um lugar para nós aonde? No céu. O lar do cristão e a nossa esperança está onde? No céu. Toda a afeição e a atenção daquele que é nascido de novo estão na onde? No céu. Não tem nada nesse mundo daquele que é nascido de novo do qual é digno que nós venhamos a direcionar a nossa atenção. Nada. Aquele que é nascido de Deus, ele tem que olhar para o céu. Não tem que olhar para outro lugar. Então o que é a sabedoria do cristão? Não é um conceito filosófico, mas é uma pessoa. Em Jesus Cristo, em quem está escondido todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses capítulo 2, versículo 3. O primeiro passo para a verdadeira sabedoria é receber Jesus Cristo como nosso Salvador. É o primeiro passo. A palavra de Deus também ela é nossa sabedoria. Lá em Deuteronômio capítulo 4, versículos 5 e 6 diz assim, eu vou ler para nós ganharmos tempo.
Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Esses estatutos foram guardados? Não, se perderam. Mas eles valem para nós que estamos aqui hoje. Continuam válidos. As Escrituras também podem tornar um cristão sábio para a salvação. E que desde a tua meninice, diz um texto aqui, 2 Timóteo capítulo 3,15, diz assim: e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. A origem da verdadeira sabedoria espiritual é da onde? De Deus. Obter sabedoria de qualquer outra fonte é pedir para ter problemas. Não precisamos adquirir a sabedoria falsa desse mundo, a sabedoria que agrada a carne e que realiza a obra do diabo. E em contraste com essa operação, há um contraste, nós vamos ler esse texto agora que eu gostaria de me deter, voltando em Tiago 3, há um contraste entre a sabedoria do mundo e a sabedoria dos céus, a sabedoria do alto. A sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, opera de uma maneira totalmente distinta da sabedoria do mundo, que ela é animal, terrena, animal e diabólica. Uma vez que possuem origens diferentes, e nós falamos dessas origens já, falamos de onde elas provêm, vamos falar agora sobre a questão da operação delas, falando primeiramente sobre os elementos da sabedoria falsa. Versículo 14, que nós lemos aqui em Tiago capítulo 3. Como ele diz aqui: mas se tendes amarga inveja. Então nós temos a inveja aqui. Essa palavra, ela tem o sentido de ambição egoísta e zelo. Infelizmente, existe a autopromoção egoísta e carnal, tanto no mundo quanto no meio do povo de Deus, infelizmente, também. Os discípulos, eles tiveram um problema quanto a isso, quando eles discutiam entre eles quem é que seria o maior, quem é que sentaria do lado direito de Deus lá no céu, quando estivesse com o Pai. Lembra disso? Nós estamos falando do povo de Deus agora, não estamos nem falando de ímpio. Eles estavam discutindo entre eles qual seria o maior. Os fariseus, eles usavam atividades religiosas para obter o louvor dos homens. Nós vamos ver isso lá em Mateus capítulo 6, versículos 1 a 18. Devemos ser zelosos, sim, com relação às coisas do Senhor, mas também nos certificar que nós estamos tendo a motivação correta na realização de tal coisa. Se o Senhor te chamou para fazer tal coisa, irmãos, faça aquilo para honrar o Senhor, não para ser o maior entre aqueles que vocês são. Esse é um ponto muito importante. Aplicação. A sabedoria desse mundo exalta o homem e não dá a Deus a glória que lhe é devida. Nós lemos isso agora em 1 Samuel. O que aconteceu? Deus foi deixado de lado. Em 1 Coríntios capítulo 1, 17 a 31, nós vamos encontrar toda uma tratativa de Paulo com relação a isso. Infelizmente o tempo não nos permite mergulhar também nesse texto que é oportuno nesse momento, mas Paulo trata da sabedoria de Deus e da sabedoria do mundo e explica por que é que Deus opera da maneira que Ele o faz. 1 Coríntios 1, 29 diz assim, olha, cadê aqui? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. E ele conclui lá no versículo 31, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Nosso zelo pelo Senhor, ele é espiritual ou ele é um zelo carnal? Nos alegramos quando nossos irmãos são bem-sucedidos ou temos críticas e invejas secretas? Ficamos tristes quando alguém falha ou ficamos contentes? Devemos ter cuidado, porque a sabedoria do mundo, ela sorrateiramente entra nas nossas mentes e distorce a imagem de Deus que há em nós. Isso é um cuidado que nós devemos ter. Vamos para o segundo. Dentro do versículo 14 ainda, que ele fala, sentimento contencioso. Ou nós poderíamos resumir por contenda. Traduzido significa sentimento faccioso ou partidarismo. É o interesse próprio que só leva à rivalidade e às discussões,
Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz assim: nada façais por conteúdo ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Temos aqui a resposta do Senhor com relação a isso. Avançando ainda mais, um terceiro ponto aqui, vanglória, que é citado também no versículo 14, ou não vos glorieis, quando ele fala aqui no texto. O orgulho, ele deleita-se na vanglória, e nada é mais cheio de orgulho do que a sabedoria humana. E para quantos, irmãos, a sabedoria não se torna uma vaidade? Percebe? É só você frequentar centros acadêmicos. Eu tive a oportunidade de frequentar, infelizmente, eu não digo isso com louvor, mas digo isso com vergonha, seminários teológicos onde talvez tenha sido o lugar que eu mais tenha visto crentes na minha vida. Infelizmente. Porque a sabedoria se torna uma vaidade e o temor da Deus é deixado de lado. E eu tive o desprazer de estudar com professores que sequer criam Deus. Percebe onde a coisa chega? Eu falo isso com tristeza. Por isso que quando as pessoas falam, irmão, estudar teologia é bom, eu falo, irmão, se você ler a Bíblia bem lida, talvez não precise. Talvez se você tem alguma dificuldade com alguma coisa, talvez seja bom, mas não recomendaria para a grande maioria. Por causa do tipo de coisa que você vai encontrar lá que vai mais te atrapalhar no Senhor do que te ajudar. Para você ser um bom crente, você tem que colocar o que você ouve em prática. Isso é o suficiente. Não que você não possa estudar, você deva estudar inclusive, mas estude com cautela. Peça o conselho daqueles que têm mais experiência na fé e tome cuidado com aqueles que se perderam tentando buscar mais o Senhor. Esse é um alerta para todos nós. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 diz assim: porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Resposta de Paulo para essas pessoas que têm muito conhecimento e comparam-se entre si, no sentido de vanglória. Quando a sabedoria de Deus opera, de verdade, há um sentimento de humildade e submissão, e o desejo de que Deus receba toda a glória em relação a isso. É diferente. Não é o homem que é louvado, é o Senhor quem é louvado. Não há desejo algum de nos comparar a nenhum tipo de cristão. Porque todos nós, na verdade, queremos somente olhar para Cristo. Nós não queremos olhar para conhecimento, nem para o fulano de tal, nem para o pregador que prega muito bem, ou para o irmão que ensina muito bem. A gente quer olhar para o Senhor. Somente o Senhor. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. E um último ponto aqui, sobre a parte ruim, eu vou partir para a parte boa já. Tá difícil aqui, né? Mas vamos lá. E já indo para o final. A mentira, versículo 14. Não mintais contra a verdade, o texto nos diz aqui. Mentir contra a verdade, e agora é a parte difícil, é viver uma vida de aparências e engano, mas não há o que esconder diante de Deus. Percebe? 1 Coríntios 4, 5 diz assim: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor. E é um ponto que eu quero chegar aqui, irmãos. Infelizmente, no meio cristão, existem muitas pessoas que vivem de aparência. E como é fácil viver de aparência, irmãos? Porque você vem toda reunião no domingo de manhã, com a roupa de crente, bem trajado, com a palavreado, a linguagem de crente, mas a sua vida lá fora, no momento da reunião, não condiz com tudo isso que você aparenta diante dos outros. Isso se chama falsidade. Isso é possível até que talvez as pessoas que convivem nessa situação não conheçam o Senhor. De fato. Vivem uma religiosidade. Vamos dizer assim, eu falo isso muito nas reuniões semanais. As pessoas buscam uma religião instrumental, onde só querem os benefícios que a fé oferece, mas não querem uma religião relacional, onde nós devemos nos relacionar com aquele que nos chamou, caminhar com aquele que nos chamou, viver uma vida com aquele que nos chamou. Que isso acontece 99% fora do momento do culto. Avançando aqui. Elementos da sabedoria verdadeira. Vamos falar agora dos elementos da sabedoria verdadeira. Aquela que nós devemos cultivar.
Versículo 17. Perdão, versículo 13. Eu estava pulando um aqui. O versículo 13 fala assim, olha... quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão. E eu até citei isso na reunião de jovens, onde nós estávamos por um acaso falando sobre o silêncio do Senhor, que ele era um homem manso e humilde, como ovelha foi levado ao matador, não reagiu, né? Nós por um acaso tocamos nesse aspecto da mansidão ontem. E mansidão, ela não é um adjetivo de menosprezo, um adjetivo ruim. É aquela pessoa que apanha e fica quieta, como a gente costuma dizer, né? É uma pessoa muito mansa. Não, mansidão, eu até destaquei isso entre os irmãos ontem, é o poder sob controle. A pessoa mansa, ela não se impõe egoisticamente. O termo grego significava um cavalo domado. Já viu como é que amansa cavalo? Quem já do interior conhece bastante isso daí. Eu não sou do interior, mas já vi vídeo disso. A pessoa amarra o cavalo tenta fugir e dá-lhe chicote no cavalo. Até que o cavalo começa a obedecer os comandos. O cavalo ele tem uma força que ele arrasta o homem, se ele puder. É muito forte. Mas quando ele é amansado, todo aquele poder, toda aquela força que ele tem, está domado. O freio do cavalo é na boca. O freio do cavalo é na boca. Até porque o contexto aqui, leiam com calma isso, o capítulo 3 fala a questão da língua. Eu nem leio ali, tá? Mas não dá tempo. Mas fala sobre aquele que segura a língua, né? Vamos dizer assim. É aquele que já venceu o maligno. Deus usa até essa expressão. Né? Vamos continuar aqui. Então, a mansidão é o uso correto do poder e a sabedoria é o uso correto do conhecimento. As duas coisas elas andam juntas. A pessoa mansa, ela busca a glória de Deus e não o louvor dos homens. E inclusive é listado como um fruto do Espírito. Um dos elementos do fruto do Espírito, listado lá em Gálatas capítulo 5, versículo 23. Quem não teve a oportunidade de ver sobre o fruto do Espírito, leia Gálatas capítulo 5, assim que você puder. E infelizmente existe uma falsa humildade que as pessoas confundem com mansidão. Na verdade, a falsa humildade é um orgulho travestido. O orgulho, a pessoa é tão orgulhosa que ela disfarça de humildade. Isso também acontece. Tá? O cristão sábio, ele demonstra em sua vida diária, e aí entra o ponto, por meio do seu comportamento, que ele é um filho de Deus. Ele tem todo o poder. Por exemplo, quando a pessoa que se trata, e não é difícil disso acontecer no mundo, e o lugar que isso mais acontece, infelizmente, é nas redes sociais, né? Que é quase um fla-flu constante aquilo. Você falou qualquer coisa, já tem alguém rebatendo ao contrário. Pode ser qualquer coisa, né? Eu gosto de pão com margarina. Não, você não deve, tem que ser pão sem margarina, porque não faz bem margarina. Já então ninguém chutando tudo lá. Entendeu? É assim que acontece na rede social. E no mundo, com tudo, alguém que fecha você no trânsito, uma situação às vezes besta que a pessoa nem te conhece e te desrespeita. E às vezes você tem todo o poder de rebater na mesma moeda. Mas o Senhor nos chamou para sermos mansos. Aceite, abaixa a cabeça. Você tem poder de rebater, mas você vai honrar o Senhor, você não vai falar nada. Amém? Pureza. Versículo 17a. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura. Tenha um pouquinho de paciência comigo, mas estou estendendo um pouquinho, mas já está no final, tá? Essa pureza indica a importância da santidade. Esse termo ele dá a ideia de casto, livre de qualquer contaminação. Tiago capítulo 4, versículo 8 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. A sabedoria de Deus, ela conduz a uma pureza de vida. Já a sabedoria humana, ela pode inclusive levar a pessoa ao pecado. É o contrário. Então, quanto mais nós conhecemos o Senhor, quanto mais nós conhecemos as Escrituras, quanto mais nós vivemos na comunhão, mais os nossos comportamentos distorcidos serão corrigidos. Mais nós frearemos a nossa boca, mais nós frearemos as nossas reações, mais esses nossos sentimentos distorcidos serão alinhados a uma caminhada com aqueles que estarão no céu. Outra coisa, no versículo 17, depois, primeiramente pura e depois pacífica, está falando acerca de paz. A sabedoria humana, ela conduz à competição,
a rivalidade, a guerra, mas a sabedoria de Deus conduz à paz. Trata-se de uma paz baseada na santidade, não em concessões indevidas. Isso é importante dizer. Deus nunca avisa a paz a qualquer preço. A paz da igreja nunca será mais importante do que a pureza da igreja. Nunca. Isaías 32:17 diz assim: e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. Ou seja, nós não devemos fazer concessões em nome da paz. Nós nunca devemos tolerar o pecado para não arrumar encrenca com o irmão. Ou conviver com aqueles que se dizem crentes, mas não vivem como crentes. Não tolere isso. Não abra mão dos seus princípios para aceitar, vamos dizer assim, fazer parte da manada. Porque talvez aquela manada esteja caminhando para um precipício. E nós não sabemos. Talvez não, muito provavelmente. Se for uma manada de pessoas que não são sinceras. Continuando aqui, ele fala, tratável. A palavra tratável. A sabedoria torna a pessoa de razoabilidade amável. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum aqui. Pacífica, moderada. Eu pulei moderada. Moderada tem o sentido de indulgente. O que é isso? É uma razoabilidade amável. Tem o sentido de moderação. Estou pulando linha aqui. É isso mesmo. Tem o sentido de moderação sem concessões indevidas. Ternura sem fraqueza. Uma pessoa indulgente não provoca brigas deliberadamente, mas também não cede no que se refere à verdade, só para manter a paz. O que é uma razoabilidade amável? É quando a pessoa ela tem vamos dizer assim, o jeito dela ser, às vezes ela é muito extrovertida demais. Ela fala a primeira coisa que vem na cabeça. Não tem pessoas que são assim? Infelizmente, esse é um tipo de temperamento que as pessoas têm. Só que a pessoa que fala sem pensar, ela ouve o que não quer. Porque alguém vai rebater ela. É natural. Então, qual que é o tratamento? Conviva com irmãos, se esse irmão não for você, que tem essa dificuldade, mas não tolere qualquer coisa. Conduza ele na verdade e no amor. E faça isso no secreto. Ore por ele nesse sentido, para que ele aprenda a ser domado. Aprenda a conter os seus ímpetos que são do seu temperamento. Até os nossos temperamentos devem ser ajustados pelo Senhor também. Percebam? Ah, mas eu sou assim, eu sou explosivo. Espera aí, o Senhor também chamou explosivo. E sabe qual foi a pergunta que ele fez para o explosivo? Tu me amas? Será que você ama mais a si mesmo do que o Senhor? A ponto de não querer mudar? Foi a pergunta que ele fez para Pedro. Um explosivo natural. O quarto ponto, tratável. Nós falamos sobre aqui no versículo 17, moderada, tratável. A sabedoria de Deus, ela torna a pessoa tratável, com a qual é fácil conviver e trabalhar. A sabedoria humana torna a pessoa dura e obstinada. Quem trabalha sabe muito bem o que é isso, né? Quão difícil é você trabalhar com pessoas que não são flexíveis, que não têm bom senso às vezes, levam a regra ali, no preto e no branco, e não tem nenhuma maleabilidade. E muitas vezes essas pessoas, elas não estão dispostas a serem tratadas no sentido de envolver o lado humano da história. A Bíblia nos orienta a não convivermos, a não tolerarmos com o pecado, mas em momento algum a Bíblia nos fala que nós devemos deixar de amar o pecador. Nós temos que amar aqueles que estão no pecado para que eles se arrependam e se voltem ao Senhor. Oremos por eles, devemos chorar por essas pessoas e não condená-las com o nosso olhar, tendo a lei debaixo do braço. Então, a pessoa que ela é tratável, ela está disposta a ouvir todos os lados da questão, mas ela não abre mão das suas convicções que são conduzidas pela palavra de Deus. Ela toma as decisões segundo a palavra, mas ela é tratável. Misericórdia. Versículo 17 ainda aqui, olha, moderável, tratável, cheia de misericórdia. Estar pleno de algo significa ser controlado por algo. A pessoa que segue a sabedoria de Deus, ela é controlada pela misericórdia. Lucas 6,36 diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Em sua graça,
Deus nos dá o que não merecemos, e em sua misericórdia, Ele deixa de nos dar o que nós merecemos. Exemplo de misericórdia que nós temos nas Escrituras, e leiam com calma isso, é o bom samaritano, a parábola do bom samaritano. O judeu não sabia quem era o samaritano, e ele foi embora sem saber quem ele era. Aconteceu isso, entendeu? Ele estava ali na cama, estava ali dolorido, foi espancado. A Bíblia usa a expressão, ele estava quase que morto, vamos dizer assim. Mas ele abençoou aquele homem sem saber quem ele era, pagou por ele, foi embora e não voltou para cobrar. Misericórdia é o coração de Deus sobre nossas misérias. Coração de Deus sobre as nossas misérias. Anotem isso também, muito importante. Avançando aqui, irmãos. Bons frutos, 17 ainda no versículo 17. Cheio de misericórdia e de bons frutos. Quem é fiel também é produtivo. A sabedoria de Deus não torna a vida vazia, mas sim plena. O Espírito produz fruto para a glória de Deus. Leia João 15. João 15, do 1 ao 16. Não dá para ler, mas fala sobre a questão do fruto. A sabedoria de Deus ela é prática. Ela muda a vida e produz boas obras para a glória de Deus. Imparcialidade, ainda no versículo 17, olha. Sem parcialidade. Sugere decisão e é o oposto de nada duvidando. Quando nos fiamos na sabedoria do mundo, nós somos pressionados por todos os lados a mudar de ideia e a favorecer uma coisa ou a favorecer a outra. Quando temos a sabedoria de Deus, não vacilamos e nem precisamos temer as consequências de ser justos. Ou seja, é não abrir mão com medo de perder a cabeça. Então vamos usar uma expressão bem plena, bem fácil de entender. Se temer o Senhor, se a verdade que você defende te prejudicar, morra pela verdade. Não abra mão dela. Isso é ser imparcial. Não é você concordar com a maioria para não sair prejudicado. Sinceridade. O último ponto aqui. Sem hipocrisia, o nosso texto fala. Quando a sabedoria humana opera, pode haver mentira ou dissimulação. Quando a sabedoria de Deus opera, há o quê? Franqueza e honestidade. Seguindo a verdade em amor. Efésios capítulo 4, versículo 15 nos diz assim. A dissimulação espiritual, e isso eu falo com muito temor, ela é talvez o maior mal da igreja no nosso tempo. É a dissimulação espiritual. Por quê? Onde as pessoas colocam máscaras e fingem ser uma coisa na casa de Deus, mas lá fora elas são outra. Isso é chamado de dissimulação espiritual. E, infelizmente, Deus tratará com pessoas que agem dessa forma. E a nossa conclusão aqui, entre esses resultados, que há um contraste de resultados, obviamente, a origem de tudo isso determina o resultado. A sabedoria do mundo produz resultados mundanos. A do alto produz resultados espirituais. A sabedoria do mundo ela causa problemas. Lá em Tiago 4, se nós vamos ler aqui na sequência, obviamente não tem como nós lermos aqui e continuarmos, mas Tiago está tratando das lutas e guerras, fala sobre resistir às paixões que aconteciam aonde? Entre os cristãos por conta do mundanismo. Então, se você não tiver a sua base bem alicerçada no Senhor, sabendo o que é a sabedoria do alto e o que é a sabedoria do mundo, provavelmente nós teremos esse conflito que é listado no capítulo 4. Pessoas que não sabem separar o que é de Deus e o que não é de Deus. Uma forma errada uma forma errada de pensar, ela produz uma forma errada de viver. E um dos motivos pelos quais o mundo se encontra caótico é o recusar do ser humano, é a recusa do ser humano e ele aceitar a sabedoria de Deus. Ele acaba aceitando suas próprias loucuras para não se render ao Senhor. E o termo traduzido por confusão aqui significa desordem, que é algo que é resultado de uma instabilidade. E quão instável é o nosso mundo, irmãos? Quão instável é o nosso mundo? Ele está relacionado com a palavra incontínuo, aqui em Tiago capítulo 3, versículo 8, que é o que o Almir inclusive citou. Olha, nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refriar, está cheio de peçonha mortal. Isso é a sabedoria do mundo. A ponte que podemos fazer com tudo isso que nós acabamos de ler é que a comparação entre um Saul descontrolado
e incontido como Davi, controlado pelo Senhor e submisso à sua vontade. Por isso que eu fiz essa ponte aqui. A sabedoria do alto produz bênção. A vida cristã consiste em semear e ceifar. Aliás, toda a vida é assim, e ceifamos exatamente o que nós semeamos. Você não vai plantar coisas boas e vai colher coisas ruins. Você vai semear coisas boas e colher coisas boas. Se você semear coisas ruins, você colherá coisas ruins. A Bíblia nos afirma isso. O cristão que segue a sabedoria de Deus semeia a justiça, não o pecado. Ele semeia a paz, não a guerra. A forma como nós vivemos permite que o Senhor promova a sua justiça e sua paz na vida daqueles que estão à nossa volta. E eu concluo lendo uma última passagem, Provérbios capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Que o Senhor nos ajude a nós olharmos para as Escrituras e encontrarmos a sabedoria nele. Não buscarmos essa sabedoria do mundo que nos conduz à perdição, que leva como Saul a cometer loucuras. Mas que sejamos como Davi, que apesar de estarmos sendo acometidos por esse mundo, nós saibamos lutar pela força do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Perdão pelo horário.